Gente, agora é hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta aí, vamos lá. Hoje a gente fala e faz um alerta importante demais. 165 pessoas são internadas todos os dias no país por causa da trombose. O levantamento é da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. E para falar sobre a doença e das formas de prevenção, eu recebo aqui no estúdio o médico Gustavo Franklin dos Reis, que é cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Bom dia, bem-vindo, doutor Alwemir Januar. Bom dia, Garcia, bom dia, amigos. Obrigado pelo convite novamente. Doutor, qualquer pessoa pode ter trombose ou tem um grupo que corre mais riscos? Garcia, tem um grupo específico que corre mais riscos, né? Primeiro, o que é a trombose, né? Trombose é quando os elementos do sangue formam coágulos e esses coágulos podem interromper a circulação venosa e muitas vezes migrar até para o pulmão, formando aí, causando embolia pulmonar. Existem características para que isso ocorra, como estase, ficar muito tempo parado. Então, idosos que são submetidos a cirurgias de prótese do quadril, prótese do joelho, que fica muito tempo acamado, é um grupo de risco, né? Pacientes que fazem uso de anticoncepcional, reposição hormonal, pacientes que estão realizando tratamentos oncológicos, tabagistas. Então, existe sim um grupo de risco que tem mais propensão a ter a trombose. A gente começa com a pergunta da Sônia, que é moradora de Santa Luzia. Meu nome é Sônia, eu moro em Santa Luzia. O que é trombose? Aí, bom dia, Sônia. Acabamos de falar. É bom reforçar, né? É bom reforçar. Então, Sônia, trombose é quando o sangue ele forma pequenos coágulos, né? O próprio elemento do sangue ele se aglutina e esses coágulos podem interromper a circulação. Geralmente, 90% dos casos ocorrem nos membros inferiores e do membro inferior pode ocorrer essa migração desse coágulo para o pulmão, fazendo a tão temido infarto pulmonar, que é a embolia pulmonar. A segunda pergunta é do Onésimo de Sabará. Vamos lá. Meu nome é Onésimo Antunes, sou de Novo Alvorada, em Sabará. Eu gostaria de saber como a trombose se desenvolve. Bom dia, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante porque existem 3 motivos para a trombose ocorrer. A primeira delas é ficar muito tempo parado, é a estase do sangue, ou seja, aquele sangue ele tem uma velocidade de percorrer na veia diminuído, junto com características do sangue que podem mudar a viscosidade, como o hormônio, as próprias doenças das trombofilias, pacientes que estão com algum processo infeccioso, tabagistas, pacientes oncológicos. Então, quando você soma essa estase sanguínea com o aumento da viscosidade, por exemplo, esse paciente pode formar esses coágulos e desenvolver a trombose. Então, pacientes que têm já alguma tendência e vai submeter uma cirurgia eletiva, ou paciente que tem uma tendência e fica muito tempo parado em casa, esses pacientes podem acabar formando esses coágulos e desenvolvendo esse quadro de trombose venosa. Se a gente observar uma veia mais alta na perna, isso tem alguma coisa a ver, alguma ligação com trombose? Pode ser que aconteça? Tem alguma ligação, doutor? Essas veias mais altas, possivelmente, você está falando de varizes, né? As varizes são veias dilatadas, muitos pacientes confundem varizes com trombose. Tem sim um ponto a mais de risco de ter trombose, mas não é o principal fator que nós preocupamos com a doença de varizes. A pergunta agora é do Pedro, de Justinópolis. Meu nome é Pedro, sou de Justinópolis e queria saber os sintomas da trombose. Bom dia, Pedro. Vamos lá. A trombose, geralmente, né, na grande maioria, vai ocorrer nos membros inferiores. É muito difícil de acontecer ao mesmo tempo em 2 membros. Os principais sintomas, esse membro acometido vai ficar inchado, pode ficar quente, com muita dor. Muitas vezes o paciente liga para o meu consultório e pergunta, doutor, eu estou com as 2 pernas inchadas. Provavelmente não é trombose. Agora, quando acontece uma dor súbita, a perna fica inchada, quente e geralmente em uma perna, nós temos sim que pensar em trombose venosa. Doutor Gustavo, ainda tem mais uma dúvida. Agora é o Fred de Vespasiano. O meu nome é Fred de Vespasiano e eu gostaria de saber como que é o tratamento para a trombose. Vamos lá, Fred. O tratamento, primeiro a prevenção. Como? Caminhar, movimentar sempre. Né? Aí nós temos 2 tipos. O tratamento pode ser na profilaxia, quando o paciente já tem um alto risco, nós podemos passar medicamentos para minimizar essa chance. E quando nós confirmamos a trombose,
nós vamos fazer tratamentos, pode ser por injetável ou por comprimidos orais. Esse paciente vai trazer um tratamento no mínimo de 3 a 6 meses até a resolução do quadro e muitas vezes, se confirmada uma doença prévia como uma trombofilia, em algumas ocasiões, esse paciente vai ter que ser submetido ao uso do medicamento durante toda a sua vida. Tem mais uma pergunta na tela do MG no ar. Roda. Meu nome é Fernando, eu queria saber quem tem trombose pode fazer cirurgia. Boa pergunta. Nós temos que identificar qual trombose e em qual momento que esse paciente se encontra, né? Quando nós vamos realizar a cirurgia, quando o paciente tem uma chance aumentada de ter trombose, nós fazemos a chamada profilaxia, algumas medidas terapêuticas para minimizar essa chance. Se o paciente está num momento grave de uma trombose, muitas vezes se for uma cirurgia eletiva, o cirurgião vai aguardar a resolução do quadro para depois fazer essa cirurgia. Agora, em caso de emergência, esse paciente vai ter que ser submetido à cirurgia de qualquer forma. Mas sempre é bom esperar, organizar, estabelecer a trombose, tratar ela, o trombo ficar mais estabelecido, para depois realizar cirurgias eletivas. Então, procure o seu médico e não faça nenhum procedimento sem as equipes estarem comunicando sobre o seu problema. A última pergunta para o Dr. Gustavo Franklin é a do Paulo. Pode rodar. Meu nome é Paulo, eu moro aqui no centro e eu gostaria de saber qual que é o papel da atividade física relacionada à trombose. Gente, essa eu acho que é uma pergunta a pergunta do século, está de parabéns pela pergunta. Atividade física, não só para trombose, como para saúde mental, para qualquer tipo de outras doenças, ela é fundamental. Aonde tem movimento, pessoal, existe melhora da qualidade de vida e minimiza os riscos de trombose, de problemas de infarto, de melhora da qualidade de vida. Então, essa é a grande questão, movimentar sempre. Então, pacientes que estão mais idosos não pode deixar de movimentar. Paciente que fica muito tempo parado, muito tempo acamado, ele aumenta sim o risco de ter complicações e uma delas é a trombose. Fazer treino de pernas, né, doutor? Academia. Fazer treino de perna é importante até para minimizar, né, Garcia, os sintomas de peso e dor por causa das varizes e com certeza você está fortalecendo, ganhando musculatura e ganhando combustível aí para uma vida longa e saudável. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Garcia, agradeço o convite. Obrigado a vocês. Até a próxima.